Fala aí, galera do Projeto X, aquele que multiplica suas chances de aprovação. Meu nome é Paulo Vitor, a gente vai estudar mais um pouquinho de biologia, hoje falando sobre os lipídios, dando prosseguimento àquela parte de toda a parte de bioquímica celular. Então, bom, os lipídios, pessoal, são compostos apolares. Isso você tem que ter em mente. É a principal característica desses caras, o fato deles não se dissolverem em água. Tá? Então, todo lipídio é apolar. E aí algumas funções interessantes deles, porque em geral eles têm uma fama muito ruim, então vamos tentar desmistificar isso. Lipídios são legais, o problema é o excesso, mas você precisa desses caras para alguma coisa. Eles são isolantes térmicos, você percebe que animais de clima frio, por exemplo, têm um acúmulo de lipídios muito maior do que os animais que não são desse tipo de clima. Eles garantem uma proteção mecânica bastante interessante, você vê que você tem gordura abdominal para proteger órgãos, você tem gordura, por exemplo, na palma das suas mãos, porque ela é feita para impactar. Você tem gordura na sola dos pés, a planta do seu pé tem umas camadas mais fofinhas para proteger contra o impacto. Eles são componentes de membrana plasmática. As membranas das células são feitas de lipídios, né? Um fosfolipídio que a gente vai ver já já. São reservas de energia. Os animais, principalmente animais, precisam reservar energia na forma de lipídio para horas das vacas magras, né, quando eles precisarem de uma energiazinha extra, ele tem um estoque. E são componentes de algumas vitaminas e de alguns hormônios importantes, como os hormônios sexuais. Bom, os principais tipos são os fosfolipídios, que, como eu falei, são componentes da membrana plasmática. A gente vai falar melhor deles também lá na frente, quando for falar especificamente da membrana. Mas adiantando, os fosfolipídios têm uma região polar e uma região apolar que é feita basicamente de ácidos graxos. Então essa região aqui se liga à água, a região aqui de baixo não se liga à água. Aqui em cima é um fosfato e aqui são ácidos graxos. Nós temos os glicerídeos, que são os principais lipídios relacionados à reserva de energia e também à questão da proteção. Os glicerídeos são formados por um glicerol, que é um álcool. Associado a esse glicerol nós temos ácidos graxos, pode ser 2 ácidos graxos, pode ser, por exemplo, 3 cadeias de ácidos graxos, que são os triglicerídeos. Uma coisa interessante dos glicerídeos é que quando essa cadeia de ácidos graxos aqui for insaturada, nós teremos óleos. As insaturações fazem com que essas cadeias elas fiquem tortas, então elas não se encaixem muito bem, dando um estado mais líquido para esses caras. E quando eles são saturados, as cadeias são mais próximos do linear, você consegue empacotar as moléculas e aí você forma gordura, que são mais próximos do estado sólido. Então, os glicerídeos insaturados são os óleos e os saturados são as gorduras. Em geral, gorduras têm origem animal, óleos têm origem vegetal. Nós temos também os cerídeos, que são as ceras, por exemplo, a cera do seu ouvido, a cera que as abelhas produzem, a cera que a gente encontra em vegetais, e os esteroides, onde nós temos o colesterol e os hormônios sexuais, que são bastante interessantes. E vamos dar uma olhadinha com mais cuidado aqui nos esteroides. Então, galera, falando um pouquinho melhor sobre os esteroides, eu vou pegar o colesterol, que é a nossa grande estrela. O colesterol ele é usado como base para a construção de uma série de outros compostos. Então, quando a gente fala de colesterol, a gente tem que levar em consideração que ele é utilizado pelo seu fígado para produzir, por exemplo, a testosterona, a progesterona, o estrógeno, membrana plasmática. O colesterol ele é um componente de membrana plasmática das células e também da bile, né? A bile que é utilizada lá para emulsificar a gordura no sistema digestório. Então, o colesterol, que tem uma fama muito ruim, né? A galera fica logo neurótica, mas fiz exame de colesterol e caraca, eu tenho colesterol. Você tem que ter colesterol, não precisa entrar em pânico por isso. O problema é você ter além do necessário. E como é que funciona o colesterol e o transporte dele? Olha só, você pode ingerir colesterol, que é de origem animal, na sua alimentação. Você pode ingerir o fitosterol, que seria o fitocolesterol, né, o colesterol das plantas, que não é exatamente igual ao nosso, mas esse fitosterol ele pode ser convertido em colesterol pelo seu fígado. Ou você pode ingerir gorduras saturadas, né, como eu falei, aquelas cadeias mais compactadas de gordura que é de origem animal, então você come uma gordurinha. E tudo isso aqui, no final das contas, é convertido em colesterol pelo seu fígado. Então, às vezes você come muita gordura, lembrando, de origem animal, e você transforma isso em colesterol.
Então, às vezes, você tem colesterol alto porque você se entope de gordura, você se amarra em comer um torresminho, você se amarra em comer uma friturinha. Não se esqueçam também que óleos, se forem aquecidos sequencialmente, eles vão perdendo as suas ligações duplas e aí eles ficam saturados, eles viram gordura. Então, comer aquele pastelzinho que você sabe lá quando o cara trocou o óleo daquela fritadeira dele, também vai aumentar o seu colesterol. Esse colesterol, então, é fabricado pelo fígado, ou ele já vem direto prontinho até o seu fígado, e a partir daí, o seu fígado envia o colesterol para o sangue. Só que a gente tem que lembrar que o colesterol ele é uma gordura, e o sangue transporta dentro de um ambiente aquoso. Então, como transportar gordura num ambiente aquoso? O nosso corpo tem uma estratégia interessante, que é o próprio colesterol, parte dele é desviada para se fabricar um composto, na verdade dois compostos, que seriam o LDL e o HDL, que são lipoproteínas, proteínas com um pedaço de lipídio, com um pedaço de colesterol. Então você imagina, você tem uma molécula que numa ponta você tem uma região que se agarra ao colesterol, porque é feito de colesterol, e uma outra região proteica que é solúvel em água. Então você consegue que o colesterol se aprisione naquela molécula e a água do sangue leve todo o conjunto, o colesterol e o LDL ou HDL pelo sangue transportando ele. Então LDL e HDL são transportadores de colesterol. O LDL é o famoso mau colesterol, porque ele leva o colesterol para os tecidos, que não é uma função ruim. A culpa é tua de se entupir de colesterol e por isso o HDL leva muito colesterol para os tecidos. Então tira essa fama do cara de chamar ele de mau colesterol. O problema é a sua alimentação. Ele faz o que ele tem que fazer, levar o colesterol para os tecidos para exercer o papel deles. E o HDL, ele retira o excesso de colesterol do sangue, normalmente devolvendo ele para o fígado, onde o fígado vai pegar e transformar esse lixo, entre aspas, de colesterol em bile, que vai ser utilizada depois lá no seu sistema digestório. Então, galera, colesterol é bastante importante dentro dos lipídios, esse mecanismo de transporte, de metabolismo de colesterol vale muito a pena.